Tabu pela frente. 3 próximas rodadas com tabus a serem quebrados. Quais são? Você vai descobrir daqui a pouco. Quais são as chances do Vasco chegar à Libertadores? Qual é o risco de rebaixamento? Ainda há risco? Cobrança forte, tom elevado dentro do Vasco. Tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno. Você é novo, seja muito bem-vindo. Bom, de cara vamos trazer números, porque eu fui consultar o site Infobola do matemático Tristão Garcia, nosso parceiro aqui do canal, já participou algumas vezes de lives por aqui, para saber dos números. Há mais ou menos 2 semanas eu falei com ele, e ele falou: Fábio, o número continua sendo 45 para não ter nenhum risco de rebaixamento. O Vasco hoje tem 42. Com os resultados da rodada, e eles ajudaram, o Vasco perdeu apenas uma posição. O Atlético Mineiro venceu o Sport, pulou para a 9ª posição, 43 pontos, o Vasco ficou com 42 na 10ª. Corinthians perdeu, Red Bull Bragantino venceu, mas ficou atrás do Vasco da Gama, o Grêmio empatou, o São Paulo perdeu, então está a 3 pontos do Vasco. Mas qual é a corrida de recuperação do Vasco? O Atlético Mineiro, por exemplo, joga no meio de semana. Tem um jogo atrasado, recebe o Fortaleza em casa. A tendência é ir a 46 pontos, Então o Vasco ficaria a 3 do 9º colocado, que seria o São Paulo, sendo ultrapassado, e a 4 pontos do 8º, que passará a ser, se vencer, o Atlético Mineiro com 46 pontos. Bom, o risco de rebaixamento hoje é de 1%. Existe, é pequenininho, mas é de 1%. Ah, Fábio, mas o Vasco consegue uma vitória nos próximos 5 jogos. Eu acho que consegue mais. Mas eu também achava que nos últimos 3 jogos conseguiria fazer pelo menos 6 pontos. 7, 9 seria espetacular. Ah, você estava empolgado, Fábio, porque vinha de 4 vitórias, mas eram 4 times... Opa, não eram 4 times quaisquer. O Vasco, por exemplo, tinha enfrentado o Fluminense, que está acima dele. É o 7º colocado. Aliás, no retorno, inclusive ultrapassou o Vasco. O Vasco hoje é o 6º colocado como melhor campanha no retorno. O Fluminense já é o 5º. O Vasco, há uma semana, antes da série negativa, ele era o 2º melhor time do segundo turno, só perdia para o Palmeiras. Mas agora não é mais. Isso mostra que uma semana o trabalho está todo errado? Claro que não. Mas ele precisa ser cobrado. E foi. 2 informações trazidas nesse fim de semana. No sábado, o pessoal do BTB Esporte, ainda depois do jogo, logo depois do jogo, disse o seguinte: olha, Pedrinho foi para o vestiário, desceu um pouco antes de terminar a partida, fez duras críticas ao elenco, cobranças fortes, subiu o tom. E eu acho que é isso que tem que fazer realmente. Dentro de uma razoabilidade, um respeito, não é terra arrasada, como bem disse o Diniz, mas é um absurdo você perder 9 pontos disputados. O jogo com o Juventude em casa tinha que vencer, óbvio que sim. O jogo diante da equipe do São Paulo também tinha que vencer. Contra o Botafogo é um clássico, você mede forças. Mas nós empatamos 2 vezes na Copa do Brasil. Por isso que a conta era de 7 pontos. No turno nós vencemos e bem o São Paulo lá no Morumbi. Juventude não, mas segundo o Diniz foi um acidente porque o time não soube lidar com a goleada, entrou meio de salto alto. Foi isso que ele quis dizer. Ok, mas e agora? O Luiz Amadeu e o Léo, do Na Torcida Vascaínos, eles disseram ontem que o Diniz também subiu o tom no vestiário. Aliás, na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz demonstrou muito claramente que ele tinha feito cobranças. E isso acontece internamente, ele não externa isso. O que é normal e o que é esperado. O esporro você dá em particular, o elogio você faz em público. Isso é ser um líder. O Diniz jamais vai explanar os jogadores numa coletiva, vai expor os seus atletas. Mas ele está certo de dar a chegada firme no elenco. Ah, tem jogador que está pensando na Copa do Brasil. Não pode. A Copa do Brasil é só daqui a 5 rodadas. Daqui a um mês. Dia 11 de dezembro.
Só que até lá, o Vasco não pode passar vexames no Campeonato Brasileiro. E muito menos achar que, não, esquece o brasileiro, daqui a pouco a gente vai para a Copa do Brasil e entra bem. Não entra bem. Tomar mais 5 porradas no Campeonato Brasileiro, o Vasco vai entrar farol baixo, murcho, sem força, sem poder de reação e vai ser atropelado pelo Fluminense, que vai jogar R$ 2 a mais do que o Vasco e não vai respeitar o Vasco. É isso que vocês querem, jogadores? É para pensar. Chance de chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro ela é inferior a 1% hoje, segundo o matemático Tristão Garcia. O time do Nils Colina fez um levantamento interessante / preocupante. Nas próximas 3 rodadas, o Vasco tem pela frente Grêmio e Bahia fora de casa e o Internacional jogando no Rio de Janeiro. Na série Você Sabia que desde 2006 e nunca na nova Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, o Vasco vence o Grêmio? Desde 2006, nós estamos falando de 19 anos. É o próximo adversário do Vasco. E sem 4 jogadores, provavelmente. Os titulares Paulo Henrique, suspenso, esse está fora, cartão vermelho. Carlos Cuesta e Andrés Gomes, titulares com a seleção colombiana. Eles vão disputar 2 amistosos nos Estados Unidos. O Diniz acha pouco tempo de volta para o Brasil. Porque o jogo é no dia 18 deles, né, o segundo jogo, e o Vasco joga no dia seguinte. E o Puma, convocado para a seleção uruguaia. Ah, Fábio, tudo bem, esse jogo do Grêmio já é contabilizado derrota mesmo e tal. Vamos para a 4ª seguida? Depois a gente pega o Bahia, domingo que vem, lá na Fonte Nova. Aliás, na Fonte Nova o Vasco não vence desde 1987. Quase 40 anos. 38 anos sem vitória na Fonte Nova. E desde 2012, jogando em Salvador, o Vasco não vence o Bahia. Ah, Fábio, mas Grêmio e Bahia são 2 derrotas certas, a gente não pode contar com isso. Vamos pensar no Inter. Beleza. Jogo em São Januário, nossa casa e tal, nós vamos passar o rodo. Não tem sido assim no Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem sido um grande mandante. Pelo contrário, tem sido um bom mandante, trazendo os seus adversários, convidando para que eles vençam. O Internacional, o Vasco não derrota em São Januário desde 2019. Estamos indo para 6 anos. Claro que existem séries B dentro desse contexto, mas é muito tempo sem vencer esses adversários. Não pode. O time tem que criar vergonha na cara, a partir de amanhã, quando voltar ao treinamento, olhar, olho no olho, cobrança interna. Se eu sou o Diniz, amanhã na representação, rapaziada, já falei o que tinha que falar depois do jogo, o presidente falou o que tinha que falar, fecha a porta, se entendam. Que o Coutinho falou depois do jogo, que tem que ter cobrança, e tem que ter cobrança. Tiver que subir o nível, sobe, elevar o tom, sim. Tiver que sair na porrada para resolver, resolvo, mas quando abrir a porta, encontrem a solução. O time não deixa de treinar, como disse Coutinho, perfeito. Tem que trabalhar mais. Tem que rever as falhas, os conceitos. Se o Léo Jardim tem que aprender a sair do gol 1 hora, não é possível. Talvez isso explique ele não ir para uma seleção brasileira. Reposição de bola, saída de gol. Quando você lembra que no mano a mano, o atacante chegou, ele cresceu e impediu um gol. Pega o jogo contra o Botafogo, o Arthur, bate do lado dele, ele cai errado. Ele não cresce para cima do adversário. O Diniz precisa rever os zagueiros espetados como se fossem laterais. Os laterais viram pontas. O jogo por dentro fica aberto. São revisões de conceitos ou de erros que precisam ser feitos agora, nesses próximos 10 dias. Agora menos, né? 9. A partir de amanhã, 8 para o jogo com o Grêmio. Porque o Vasco precisa voltar a vencer. Então tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que infelizmente perdeu de 3-1 de virada para o Juventude. Água passada, agora tem uns 3 pedreiras para enfrentar nos próximos 3 jogos, né? E a gente precisa mais do que nunca fazer nosso resultado para poder beliscar essa vaguinha aí numa possível vaga de pré-libertadores, caso o Vasco, já que o Vasco está em vias de baixa, né? E se não for possível se classificar na Copa do Brasil na final,
poderá ter a oportunidade de se classificar ali através do G7 ou G8, né? Então, rapaziada, deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Lembrando também que a gente está falando aí que tem alguns shopping, na verdade, aí para você estar comprando itens do Vasco, tem camisa, copo, caneca e qualquer produto. Tem na Shopee e tem no Mercado Livre. No momento eu não estou divulgando o link da Shopee, somente do Mercado Livre, mas em breve vou estar colocando aí, se caso você quiser comprar qualquer item lá no Mercado Livre, clica no nosso link que vai ser direcionado para o aplicativo do Mercado Livre, e quando você comprar qualquer coisa lá, independente do que seja, se está na vitrine ou não, o Mercado Livre vai identificar que foi uma indicação nossa, porque a gente está com uma parceria com o YouTube Shop, Mercado Livre e Shopee. Valeu, um grande abraço, ajuda o canal.